Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem toda especial, que eu tenho certeza que vai ser bênção. E eu peço para você separar papel e caneta, porque o que eu vou falar é muito importante. Você precisa anotar, porque nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. E você precisa entender e colocar em prática na sua vida, para que você venha viver uma vida feliz. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, dá um like aí, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para ganhar almas para o Senhor Jesus, é para ajudar as pessoas. E se você puder nos ajudar, eu te agradeço. E a outra coisa que eu peço é para você separar um pedacinho de pão, que depois da mensagem nós vamos orar e consagrar o pão. Vamos para a mensagem? Batalha espiritual. Lucas, capítulo 4, versículo 33 ao 35, que diz assim: Havia um homem na cidade que estava dominada por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus que o enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e sai deste homem. E em frente de todos o demônio se atirou no chão e o homem saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Você vê que a gente já aprende uma coisa aqui muito importante. Você vê que o Senhor Jesus não ficou batendo papo com o demônio. Tem gente que é de Deus e fica querendo conhecer, comprar livros de satanista para poder conhecer como o diabo age. Isso é errado. Você não tem que ficar querendo saber, se aprofundar nas coisas do diabo. E você vê que o Senhor Jesus cortou logo, já mandou o demônio embora. Não ficou querendo saber, entrevistando o demônio. Você vê que o Senhor Jesus ele usou com objetividade e resolveu logo a situação. Então nós já temos esse ensinamento aqui. Todos ficaram espantados, continuando, todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são estas? Esse homem com autoridade e poder expulsa espíritos maus e eles vão embora. Você vê que muitas das vezes, para você expulsar o mal da vida da pessoa, você não precisa ficar falando qual o demônio. A pessoa, eu já vi muitos pastores falando assim: o demônio tal. Aí fala o nome do demônio, fica falando um monte de nomes de demônios para poder expulsar o demônio. A Bíblia fala no Antigo Testamento que a gente não tem que ficar repetindo o nome de demônio. E aí a gente se depara com certas coisas que não estão de acordo com a palavra. E a gente tem que seguir a palavra, a gente não tem que copiar pastor que está fora da palavra. A gente tem que obedecer a Deus, se firmar em Deus. A palavra de Deus fala que para a gente ser imitadores de Cristo. A Ele é o nosso exemplo maior. E a Ele que a gente tem que imitar. Mas muitas das vezes as pessoas se perdem nisso e acabam querendo imitar uma coisa que a Bíblia condena, querendo fazer igual. Não, você não tem que fazer igual, você tem que fazer o que a palavra de Deus manda, porque você fazendo dessa maneira, você vai viver uma vida feliz. Você vê que uma das maiores mentiras que o diabo tenta enganar as pessoas é mostrar, é enganar dizendo que ele não existe.
Você vê que você fala para algumas pessoas, né, desse mundo, elas não acreditam no diabo. Elas acham que ele não existe, que isso é uma ficção. E aí você vê que se o diabo, se as pessoas elas pensam que ele não existe, com certeza ele vai agir com mais intensidade na vida dessas pessoas. Então, a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando a pessoa ela é enganada, o diabo ele destrói com facilidade. Você vê que todo ser humano ele precisa combater o diabo, porque senão o diabo vai fazer ela sofrer. Por exemplo, até esse tipo de vídeo, esse tipo de gravação que eu estou fazendo aqui não tem muita visualização, porque muitas pessoas têm medo do diabo. Mas por que a pessoa tem medo? Porque está distante de Deus, não obedece a Deus. Então, nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que enfrentar e vencer ele no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Se você ler o texto aqui, ó, você vê que a autoridade da palavra. Você vê, olha o demônio falando: ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Você vê que a autoridade, o poder da palavra que o Senhor Jesus usou e libertou esse homem. Você vê o poder da palavra faz toda a diferença. E você vê quem obedece a Deus e anda em santidade, quer dizer, foge do pecado, tem poder nas palavras contra o diabo. Que muitas das vezes a pessoa ela está passando por um problema e por trás daquele problema existe um demônio. E você precisa usar do poder da palavra para expulsar aquele demônio, para resolver aquele problema. Porque se você reparar, tem doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Mas por quê? Porque por trás da doença existe um demônio, existe um espírito maligno. E você precisa usar do poder de Deus. Você precisa usar da fé. Voltando aqui, o que eu falei aqui no início, você vê que a maior mentira que o diabo conta, uma das maiores, é dizer que ele não existe. E aí você vê que nasce aquele tipo de pessoa, o ateu. Você vê que o ateu não acredita em Deus. Mas tem visto muitas pessoas que são ateus e que têm se convertido. E tem até uma oração que é poderosa para quem é ateu, que diz assim, ó: se o Senhor existe, me ajuda. Quando a pessoa está em dificuldade, ou então muitas das vezes passando pelo vale da sombra da morte, aquela pessoa que não acredita em Deus, eu aconselho fazer essa oração, porque ela vai experimentar do poder de Deus. Quando ela faz essa oração com sinceridade: se o Senhor existe, me ajuda agora, me livra da morte. Pode ter certeza, esse tipo de oração é preciosa para Deus, e Deus socorre para quem se volta para Ele com sinceridade. Principalmente aquele que não acredita em Deus, que muitas das vezes o sofrimento da vida faz a pessoa desacreditar de Deus.
Muitas das vezes, pelo sofrimento que ela carrega, o diabo convence na mente dela de que Deus não existe. Isso é mentira. Então, nós temos que ter fé para que o poder de Deus venha se manifestar na nossa vida. E, infelizmente, o ateu, ele não tem fé em Deus. Você vê que o ateu, ele não acredita em Deus. E, infelizmente, as pessoas que não acreditam em Deus, ela acaba se enchendo de coisas malignas. Se você reparar, as pessoas que são mais endemoniadas são os ateus, aqueles que não acreditam em Deus. E isso leva ao sofrimento, não apenas de quem é ateu, mas muitas das vezes o ateu, ele não acredita em Deus e acaba tendo uma posição na sociedade, acaba tendo uma posição de poder e acaba levando multidões a sofrer. Você vê, a gente vê na história ditadores comunistas que eram ateus, que não acreditavam em Deus e levaram uma nação inteira ao sofrimento, à miséria, porque o comunismo foi criado por uma pessoa inspirada por um diabo que leva as pessoas ao sofrimento, que rouba a liberdade das pessoas. Você vê que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que Deus ele não obriga ninguém a nada. Ele, com o poder dele, ele poderia muito bem obrigar a humanidade a servir a ele, mas ele não obriga ninguém a nada. E a gente tem visto na história pessoas usadas pelo diabo para obrigar as pessoas, para tirar a liberdade delas. Então, nós temos que tomar cuidado, temos que lutar pelo nosso país para que a nossa liberdade não venha a ser roubada. Por isso é muito importante você que é de Deus manifestar a sua fé. Nós que somos de Deus, nós não temos que nos afastar da política, não, porque isso é do diabo. Nós temos que se envolver na política para não deixar os homens maus dominar, porque se os homens maus dominar a política, pode ter certeza, vai prejudicar a obra de Deus, o reino de Deus. Vai muitas das vezes impedir as pessoas de ir à igreja, de buscar Deus. E é o que a gente tem visto. Países comunistas proíbem a pregação do evangelho. Então a gente não pode ser omisso. Nós temos que lutar pelo nosso país, para que a gente venha viver uma vida feliz no nosso país e que ninguém venha nos roubar a liberdade. Porque sem liberdade não tem como a pessoa viver uma vida feliz. Mas voltando aqui para o texto, você vê que o Senhor Jesus libertou uma pessoa com demônio. Você vê que existe a possessão parcial e a possessão total. Deus me usou algumas vezes para expulsar demônios de pessoas. A gente expulsa através da autoridade, do poder do nome de Jesus. E aí a gente acaba conversando com as pessoas. E elas, muitas das vezes, elas estão possessas parcialmente. E o que é estar possessa parcialmente? A pessoa tem consciência. E muitas das vezes ela tem um domínio dali das atitudes dela. Mas a possessão total, a pessoa perde o domínio. Você vê o que leva, muitas das vezes, um homem matar uma criança com requinte de crueldade. É a possessão total. É a possessão total. Então, a gente
tem que ter discernimento disso. Tem que ter discernimento. E o diabo, ele domina os pensamentos. E muitas das vezes a pessoa acha que o pensamento é dela, o pensamento mal é dela, o desejo maligno é dela. Não, não é não. São os dardos inflamáveis do maligno, são os maus pensamentos que tá dominando ela. E muitas das vezes ela pensa que aquilo é dela e não é. Por trás daquele pensamento existe uma influência maligna. Mas Deus nos dá autoridade para expulsar o diabo. Está lá em Lucas 10, 19, que diz que Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O que é isso? Para expulsar o diabo. Serpentes e escorpiões aqui são diabos, são demônios que nós temos que expulsar no nome de Jesus. E falo para você também até meditar na armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 3, que fala do escudo da fé. Anote aí, que apaga todos os dardos inflamáveis do maligno. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, que você tem que entender como que você vai vencer o mal, como você vai proteger a sua família através do poder e da autoridade que há na palavra de Deus. E outra coisa, muitas pessoas endemoniadas, pessoas más, elas contagiam as pessoas, levando as pessoas para a maldade. Você vê que você observa a maldade da pessoa. E como que você observa? A palavra de Deus fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. E é simples. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. As atitudes dela vai mostrar se ela é de Deus ou não. E muitas das vezes a gente vê se a pessoa está endemoniada ou não. E a realidade é que muitas pessoas são contagiadas pelo mal. Quer ver uma coisa? Você vê que a pessoa às vezes te irrita. Ela te irrita muitas das vezes com uma injustiça, com um abuso. Isso você fica irritado. Você está sendo o quê? Se você não vigiar, você está sendo contagiado pelo mal. Você vai querer brigar. Você vai querer esfolar. Mas por quê? Porque você foi contagiado pelo mal. E você tem que entender isso. Muitas das vezes, você tem que ter discernimento para ver, para analisar as atitudes das pessoas. Que muitas das vezes, a pessoa que está causando briga, ela não está sozinha. A pessoa que é abusada, a pessoa que muitas das vezes quer se aproveitar da outra, com certeza ela não está sozinha, ela está acompanhada por um demônio. E você tem que estar atento para isso. É claro, você também não vai falar na cara da pessoa, endemoniado, nada disso, que você vai ofender ela. Mas você tenha discernimento espiritual e não caia no jogo do diabo de querer brigar, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Você não vence o diabo brigando com a pessoa, não. Você vence o diabo usando o poder da autoridade do nome de Jesus, expulsando o mal. Você reconhece a atitude de uma pessoa endemoniada pelas atitudes dela. E outra coisa aqui, quer ver uma pessoa, você reconhecer uma pessoa que está endemoniada, é muitas das vezes a pessoa orgulhosa. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas orgulhosas estão cheias de demônios. Por exemplo, os moradores de rua. A maioria deles tem casa. Mas por que eles não vão para casa? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E muitos estão cheios de demônios.
Porque o orgulho, a pessoa não aceita ajuda. E se você reparar, a maioria dos moradores de rua não aceita você evangelizar. Se você chegar para evangelizar um morador de rua, a maioria deles sai fora. Muitos aceitam ser evangelizado quando você dá comida, quando você dá alguma coisa. Aí eles aceitam ser evangelizado porque eles estão recebendo alguma coisa. Mas vai evangelizar sem dar nada. Eles não aceitam. E infelizmente muita gente está morando na rua por causa das drogas. A pessoa está se enchendo de demônio. Porque começa a usar droga, começa a morar na rua, começa a roubar, a fazer coisa errada. A palavra de Deus fala: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Quem é o ladrão? É o diabo. E a Bíblia fala outra coisa muito importante. Quando a pessoa sai da igreja, vem 7 demônios piores. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Então, a gente tem que ter discernimento espiritual, para que a gente não venha a perder a batalha espiritual. A palavra de Deus fala: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. A pessoa sofre porque não tem conhecimento da palavra. Mas você tem que lutar. Quer ver uma coisa interessante aqui? Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. Anota aí, ó. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Quando você busca a Deus, você é luz. E você não tem que ter medo de nada. Não tenha medo do diabo. Porque se você busca a Deus, se você obedece a Deus, maior é o que está em você. Maior é a luz que está em você do que o que está nesse mundo. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você vê que Deus, Ele é contigo quando você obedece e se esforça. Foge do pecado, pode ter certeza. A luz de Deus passa a habitar em você e você não tem que ter medo. Se por um acaso você se deparar com uma pessoa endemoniada, é usar da autoridade do nome de Jesus e expulsar. Sai no nome de Jesus e pode ter certeza, o mal ele é obrigado a sair. Para terminar agora, uma palavra muito forte aqui, ó, que o apóstolo Paulo escreveu nas cartas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha que palavra poderosa. Você vê que o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate. E da mesma forma, nós temos que combater o bom combate vencendo o mal. Vencendo e glorificando a Deus. Amém? Então guarde essa palavra no coração, repetindo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Oh, que maravilha! E quero falar, antes da gente orar, do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro tem abençoado a vida de muitas pessoas. E se você quiser esse livro de presente, eu vou enviar para você sem cobrar nada. É só mandar uma mensagem para o Zap, falar: pastor, me manda o presente, que eu envio o presente para você de graça. E se você conhecer uma pessoa doente, envio também esse livro para ela. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? O meu telefone para enviar o livro é DDD 21 971464279. Se você conhecer alguém que está internado no hospital, envie esse livro que eu estou enviando para você. Envie
para a pessoa que está lá no hospital, porque eu tenho certeza que esse livro vai ser instrumento de Deus para curar essa pessoa no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E eu peço para você, dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós vamos consagrar o pão e vamos comer com fé, e você vai experimentar do milagre, do poder de Deus no nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, vamos clamar aos céus, e pode ter certeza, o poder de Deus vai te alcançar. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, passa com teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal, espírito maligno. Eu ordeno, sai daí, sai da mente, sai do corpo, sai agora, em nome de Jesus, meu Deus. Passa com teu poder agora. Talvez essa pessoa tenha sido dominada pelos maus pensamentos, e pensamentos até de tirar a própria vida. Meu Deus, arranca esse mal agora. Espírito maligno, eu ordeno, sai daí. Sai daí agora. Em nome de Jesus, meu Deus, queima. Queima, Jesus, vai queimando agora. Vai queimando agora, Jesus, toda maldição. Vai arrancando agora todo medo, toda tristeza. Sai daí, espírito maligno, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Ah, meu Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus, muito obrigado. E agora, levante o pão para os céus. Meu Deus, eu consagro esse pão, que quando essa pessoa comer desse pão, ela irá experimentar do teu poder do milagre, para a glória e louvor do teu nome. Eu consagro esse pão no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E peço mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Que Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.